A movimentação em torno da seleção brasileira naquela terceira semana de setembro de 1993, na Granja Comari, em Teresópolis, era imensa, porque Romário havia se apresentado ao grupo antes do último jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo de 94, contra o Uruguai. Em meio às várias reportagens sobre os encontros anteriores entre essas duas seleções, principalmente o de 1950, em que os uruguaios ganharam a Copa aqui no Maracanã, de virada por 2-1, apareceu na Granja Comari um ilustre cidadão, Moacir Barbosa, o goleiro de 1950, fazendo uma visita à seleção brasileira. Era sua primeira ida à concentração da equipe. Mas, lamentavelmente, a dupla Parreira e Zagallo, que comandava a seleção brasileira, não teve sensibilidade para permitir o acesso de Barbosa à concentração propriamente dita. Ele ficou restrito ao campo de treinos, perto dos jornalistas. Alegaram os dois que não queriam ver nada que lembrasse 1950 ali. Um triste castigo para um dos personagens mais ilustres da história do futebol brasileiro, talvez o mais injustiçado de todos. Um goleiro muito bom, que fazia da elasticidade e da colocação suas maiores qualidades, porque ele tinha só 1,74 m, que foi titular do Vasco por mais de uma década, foi goleiro absoluto da seleção brasileira naquela virada dos 40 para os 50, e que falhou sim, falhou como outros falharam na final, naquele gol do Gigia, que deu o título ao Uruguai. Mas foi um gol que pode ser atribuído mais à esperteza do Gigia também, que colocou a bola entre a trave e o goleiro. Quando ele percebeu que alguém e que eu tinha saído também para cortar o centro, ele chutou a bola para gol para desencargo de consciência. Mas ele pagou por aquilo. Em entrevista posterior, Barbosa lamentou que no Brasil a pena máxima fosse de 30 anos, enquanto ele pagava uma espécie de prisão perpétua por aquele lance. Ele foi castigado também por um conto célebre do Paulo Perdigão, um programador de filmes da Rede Globo, que deixou de ir ao Maracanã depois daquela final de 50, desiludido com a derrota. Ele criou um conto, Anatomia da Derrota, que mostra um personagem, e ele, vivido pelo Antônio Fagundes, num documentário que foi feito, num curta-metragem, indo ao Maracanã naquele dia para avisar o Barbosa para não levar o gol do Gigia. Ele consegue entrar no campo, chega atrás do gol com a máquina fotográfica, e quando o Gigia pega a bola, ele resolve avisar e grita: "Barbosa!" O goleiro se vira para trás e nesse ínterim o Gigia faz o gol. Ou seja, o Paulo Perdigão também se transformava em vilão da história. Pois bem, o Barbosa pagou por isso. Desiludido com a disfarçatez de Parreira e Zagallo, ele decidiu ir embora do Rio de Janeiro. Veio morar em Praia Grande, ele era paulista de nascimento, nasceu em Campinas, veio viver em Praia Grande com uma filha adotiva, viveu o dissabor da morte da esposa em 1997 e foi definhando e morreu em 2001, quando tinha acabado de completar 80 anos. Um dos personagens mais ilustres do futebol do brasileiro merece ser revivido, merece ser homenageado, porque ele foi um grande, ele foi um bravo. Outros falham, outros levam a glória, mas de Barbosa se pode se lembrar sempre como um dos principais goleiros do futebol brasileiro, o maior da história do glorioso Vasco da Gama. Di testa, allora evidentemente eccolo qui Ronaldo, controllo, Ronaldo, le finte, poi cade però prima di entrare nell'area di rigore, attenzione, attenzione in ginocchio, ginocchio destro, brutta caduta di Ronaldo.